imagine que você tenha lá uma piscicultura onde você produz tilápia, tá? Eu gosto de trazer exemplo. Quem já é meu aluno, quem assiste as minhas lives já sabe que eu gosto sempre de trazer exemplo. E eu trago o exemplo uma vez com uma espécie, outra vez com outra, para ficar claro, tá? Então, vamos dizer que você tenha lá uma produção de tilápia, você produz tilápia lá dentro do seu viveiro, e esse seu viveiro, você tem um viveiro, e esse seu viveiro tem a capacidade de suporte, ou seja, você consegue produzir 2 toneladas de peixe dentro desse seu viveiro, tá? 2 toneladas de peixe você consegue fazer. E aí, imagine que ao longo desse ciclo de produção, você tenha um dia na semana, só um dia na semana, você tem baixa qualidade de água. Vamos continuar no exemplo do oxigênio? Um dia na semana você tem uma concentração ruim de oxigênio. Mas como você está meio que ali monitorando, daí você percebe que está com baixa concentração de oxigênio, vai lá e no outro dia você consegue resolver. Com aerador, enfim, você dá o seu jeito lá. Tá? Então, se o ciclo de produção da tilápia, né? Em média, o ciclo de produção da tilápia, ele vai demorar aí uns 6 meses, aproximadamente 6 meses, tá? Tem regiões que é mais, tem regiões que é menos, mas em média, de 180 dias aí é o ciclo de produção da tilápia, ou seja, você pega ela levininho e você vai conseguir abater ela lá com 180 dias aproximadamente. Se dentro desses 180 dias, uma vez por semana, você teve baixa qualidade de água, seja por, eu estou dando o exemplo do oxigênio, mas seja por qualquer outro parâmetro de qualidade de água, significa que ao longo de todo o ciclo de produção, de 6 meses, você teve 26 dias de baixa qualidade de água. É a quantidade de semanas que a gente tem dentro de 180 dias, tá? Então, o seu ciclo de produção, ele passa de 180 dias para 206 dias, né? Que são 180, mas como desses 180, 26 dias, você teve o peixe ali sofrendo por baixa qualidade de água, você vai precisar aumentar esses 26 dias a mais no teu ciclo de produção. Então, o seu ciclo de produção, ele passa a ser 14% maior só porque você, uma vez por semana, não conseguiu manter os bons parâmetros de qualidade de água. Olha o quanto isso aumenta só no ciclo de produção. Eu nem falei de lucro ainda, do que vai faltar, do que vai parar, deixar de entrar no seu bolso. Olha só, o quanto você aumenta. Você passa o seu ciclo de produção de 180 para 206 dias. Um aumento de 14% do seu ciclo de produção. Essa é a primeira questão. E aí, Soraya, mas não tem problema eu demorar um pouquinho mais para bater o peixe? Não, tá tudo bem. Só que aí, quando você demora 14% a mais para finalizar o teu ciclo de produção, você também vai ter um tempo, né? Depois tem um tempo de despesca, depois tem um tempo de preparo do viveiro, tempo para você iniciar o novo ciclo de produção, ou seja, você acaba perdendo aí muito mais do que 30 dias, além daquilo que você poderia para começar um novo ciclo de produção. Né? Então, se você for ali safo, conseguir produzir certinho, e às vezes até reduzir o teu ciclo de produção de 180 dias, às vezes até para 160 dias, você consegue, se tiver condições para isso, tá? Não é em qualquer lugar do Brasil aí e do mundo que a gente consegue, mas se tiver condições climáticas, fazer 2 safras. 2 safras num ano. Agora, se você está perdendo qualidade de água, não está monitorando essa qualidade de água, você vai conseguir fazer uma safra e pouquinho, mas não consegue fazer 2. Não consegue. Porque 180 dias foi só com o peixe ali, mais os 26 dias, né, que são 14% a mais aí, que aumentou o seu ciclo de produção. Então, isso impacta bastante, tá? E agora, vamos pensar por outro lado. Então, nesse caso aqui, a gente só teve aumento do ciclo de produção. Vamos dizer que nesses 26 dias, né, que foi um dia na semana, uma vez por semana ao longo de todo o ciclo de produção, você teve baixa qualidade de água e por conta disso, o peixe não consumiu a ração.
Por conta disso, o peixe não consumiu a ração. E você acabou nem fornecendo essa ração. Ok, o peixe demorou 26 dias a mais para ficar pronto, mas você não teve um aumento no custo com a alimentação, tá? Então, essa é a primeira coisa aí. Você vai aumentar o teu ciclo de produção. O fato de você aumentar o teu ciclo de produção, ele traz uma menor lucratividade, porque você não consegue fazer um novo ciclo, enfim, tem alguns outros fatores aí que estão relacionados com isso, mas o teu custo não é aumentado. Agora, vamos pensar por outro lado. Se a tua piora na qualidade de água em uma vez por semana, nesses mesmos 26 dias que eu dei o exemplo antes, se a tua piora na qualidade de água, ela não foi uma piora tão significativa a ponto do peixe demonstrar sintomas ou comportamentos, né? Então, se fosse de baixa concentração de oxigênio, qual que é o sintoma que o peixe apresentaria? De ficar lá na superfície d'água boquejando, né? Se a concentração de oxigênio nesses 26 dias aí que eu não monitorei direito a minha qualidade de água, não foi tão ruim a ponto do peixe ficar boquejando, mas foi ruim a ponto do peixe continuar consumindo ração, ou seja, para mim, que estou só olhando o meu tanque lá, só no visual, não estou usando kit, não estou usando equipamento nenhum, eu olhei, minha água está ótima. E joguei ração mesmo assim. O peixe consumiu a ração, porque a qualidade de água não estava tão ruim assim, mas o fato dela não estar dentro do ideal faz com que o peixe tenha piora de aproveitamento do nutriente da ração. Isso significa que ele vai ter uma piora na conversão alimentar do consumo dessa ração. Tá? Então, a gente vai falar muito detalhadamente sobre isso no evento dia 30 de maio, tá? Mas, dando uma pincelada, significa basicamente assim, ó. Todo alimento que todo ser vivo, 100% dos seres vivos, sejam animais, sejam humanos, sejam vegetais, não é 100% do que é consumido que fica no metabolismo. Parte desse alimento que é consumido, ele é excretado na forma de urina, na forma de excretas, né? Então, algumas espécies excretam amônia, enfim, tem várias, né, que não são aproveitadas pelo metabolismo. Então, não vão ser utilizadas como para utilização do funcionamento do metabolismo, ou não vão ser utilizadas para a formação dos produtos que a gente deseja. No caso do peixe, o ganho de massa muscular, né? Que é a carne. Se fosse a gente pensasse assim, na ave de postura, né? A ave que produz ovos. O que a gente deseja que ela consuma o alimento para ganho de peso? Não, para a produção de ovos, né? Só que não é 100% do que ela come que é convertido em produção de ovos, né? No caso de aves, eu gosto de dar vários exemplos assim para ficar claro para vocês. Então, se parte do alimento que todo ser vivo, no nosso caso aqui o peixe, consome é excretado, quando eu tenho qualidade de água pior, a quantidade de nutriente ingerido e que vai ser excretado é ainda maior. Ou seja, é como se o peixe consumisse 1 quilo e se eu tenho boa qualidade de água, ele vai excretar 300 gramas. E se eu tenho má qualidade de água, ele vai excretar 500 gramas. É só um exemplo bem grosseiro aqui para ficar claro. Quanto maior a quantidade de excreta, menor a quantidade que foi aproveitada, menor a quantidade de alimento que foi digerida e utilizada como metabolismo e como ganho de peso, no caso dos peixes. Por conta de piora na qualidade de água que não é vista visualmente, que ainda nem é sentida através do comportamento do peixe.